Estamos aqui no Eximcast com essas pessoas mega especiais. Temos aqui a Raquel, o André, a Débora e eu sou a Duda, pra quem não me conhece. E bom, nós temos vivido, na verdade, uma semana muito especial. Verdade. Tivemos a nossa semana de santificação e nós estamos vendo, né, que Deus tem separado a sua casa, tem separado a sua igreja, o seu corpo para um tempo de santificação. Deus está ali levantando os Daniéis dessa geração. Amém. Tem feito grandes coisas e aqui a gente está com essas pessoas especiais porque cada um deles viveu uma experiência de vida e santificação, de se santificar em diversas áreas. Então, na verdade, eu queria começar aqui perguntando para a Dé. A Dé viveu uma experiência sensacional na sua vida sentimental. E nós sabemos, né, Dé, que vários jovens, acho que todos, uma hora da vida, passam por alguma situação na vida sentimental e tem que tomar essa decisão de entregar o seu coração completamente a Jesus. Então, nós sabemos que você tomou essa decisão. Então, eu queria que você contasse um pouco como que foi essa entrega diante de Deus. Conta um pouquinho pra gente. Beleza. Bom, acho que pra falar desde o começo, assim, como aconteceu tudo, quando eu tava lá perto dos meus 18 anos, num XG, uma palavra me tocou muito, falava sobre a vida sentimental, e ali teve um negócio dentro de mim, uma convicção que Deus falou tão forte que eu precisava guardar a minha vida sentimental até que Ele dissesse pra mim: agora é a hora, agora é o momento. Então, eu tomei essa decisão e ela foi tão radical pra mim porque eu falei assim: Senhor, agora, a partir de agora, pra mim, é assim, vou pegar meu coração, guardar numa caixinha e só vou abrir quando Deus falar, é agora. E aí, então, aquilo foi muito radical pra mim, no sentido de, tipo assim, eu vou obedecer a Deus e só vou começar a me relacionar com alguém, me abrir pra conversar com as pessoas quando Deus falar. No entanto, que eu me fechei completamente, tipo assim, não tinha nenhum contatinho, não conversava com ninguém, porque ali era um momento que Deus tinha me pedido que Ele queria trabalhar em outras áreas da minha vida. Então eu entendi isso e aí eu me santifiquei, assim, foi a etapa onde Deus me fez crescer muito espiritualmente, me amadurecer. E quando eu entrei na etapa de conhecer, né, a pessoa que seria a pessoa ideal para a minha vida, de Deus, que por um acaso é o André, para quem não sabe, é o noivinho. Nós somos noivos, vamos casar daqui 14 dias, né, Yuri? Tá chegando. E quando, né, nós estávamos nessa etapa de conversar, conhecer e tudo, foi uma etapa onde eu busquei muito de Deus. Que eu falei: Senhor, eu me guardei até aqui, então vai ter que valer a pena. E foi muito legal porque foi uma etapa onde realmente eu tive que me santificar. Foi uma etapa em que era difícil, porque ao mesmo tempo que os seus sentimentos estão ali à flor da pele, né? Tipo assim, você começa a gostar da pessoa e fica tudo tipo dorama, vida. Você precisa parar e escutar Deus para o que Ele tem para sua vida. Então eu lembro que assim, foram momentos onde eu fiz muitos jejuns, pedi muitos sinais, fiz muitas vigílias, porque eu realmente queria calar os meus sentimentos e escutar Deus. No entanto, que a gente teve vários processos de que a gente fez isso durante a nossa amizade, né? De que a gente até parava de se conversar em alguns momentos, porque eu queria escutar Deus e falava assim: Senhor, sabe aquele sinal de fumaça que a gente tem que ver o sinal de Deus bem claro, gente do céu? Foi tipo isso que eu pedia pra Deus. E todos os sinais Deus foi falando, e foi muito importante também compartilhar com a minha pastora, que também é minha líder, que é a pastora Priscila, porque é a voz de alguém que é autoridade espiritual sobre a sua vida e alguém que não tá ali na flor da emoção do momento, consegue te ajudar de uma forma que, tipo assim, mano, é muito de Deus, entendeu? Então, esse fica o conselho. Se você tiver aí nesse processo, se você tiver em dúvida, busque seus líderes, seus pastores, porque é muito diferente quando você busca uma ajuda, assim, né? Então, foi isso. Foi esse tempo, assim, que realmente
Uau, sensacional. E eu tava até conversando com a Déia, o que mais me ministrou, claro, porque eu sou jovem e eu tô nessa fase de colocar o coração numa caixinha, então eu falei, nossa, essa é literalmente isso que é a santificação, é você se separar, você se guardar e falar, não, não é tempo, e é isso, eu vou me separar completamente pro Senhor, e eu sei que no tempo certo a gente tem o fruto aqui. Uau. Amém, Senhor. Bom, e Kel, a gente tava conversando e a Kel tava compartilhando que um dia ela também fez essa entrega, decidiu entregar ao Senhor a sua vida ministerial. E eu achei sensacional, então Kel, conta um pouquinho como foi para você entregar todo o seu ministério diante de Deus, a depender completamente dele. Uau, amém. Na verdade, isso foi algo muito especial para mim, porque foi o que eu estava ministrando domingo passado. Porque quando eu passei a conhecer a Deus e a me dedicar a um relacionamento profundo, eu pude entender que eu também tinha esse propósito e esse chamado. Quanto mais eu conheci o Senhor e a sua palavra, quanto mais eu me dediquei a buscar daquilo que era santo, né, a buscar da sua presença, do seu mover no meu coração, foi quando eu também tomei a decisão de não só entregar a minha vida, mas a razão do meu viver. Foi quando eu entendi que eu não estou nessa terra por algo passageiro ou terreno, mas que sim eu tinha um propósito específico, que era refletir a imagem do Senhor, ser como Jesus no seu caráter e na sua missão. Então, a partir dali, eu comecei a buscar do Senhor quais seriam aqueles primeiros passos. E, na verdade, é muito simples, porque então o Senhor começou a me ministrar e ele me disse, seja simplesmente diferente, seja a luz do mundo, seja o sal. Então, a partir desse momento, uma ousadia cresceu no meu coração, a ponto de eu falar, não, agora onde eu for, se eu estiver na escola, eu vou ser diferente. Eu passei a não me importar mais com a minha idade, pelo fato de ser jovem, não me importei mais com o mundo ou com o que eles pensavam, mas não, eu tomei a decisão de servir ao Senhor e de poder ser diferente e ousada. Então, eu fui para a escola e não, quando alguém vinha falar comigo, eu podia pregar. Quando algo era contra os meus princípios, eu me posicionava sem medo, porque eu sabia que este era o meu chamado. Então foi quando as pessoas começaram a ver essa diferença em mim. E então eles me perguntavam, nossa, o que há de diferente com você? E então eu podia pregar e levar o evangelho. Foi então que eu comecei a ser como Cristo na minha missão, a refletir ali a sua luz. E então comecei a fazer discípulos. Tomei a decisão ali de abrir a minha célula. E na verdade eu sempre pensei isso, Senhor, mas eu sou jovem, eu sou muito jovem para estar ministrando, para estar fazendo isso. Mas o Senhor, Ele capacita os escolhidos. Então eu tomei a decisão de entregar a minha vida. E então foi quando o meu ministério começou a crescer. Porque não era eu quem estava no controle, mas sim o Senhor. Então eu certifiquei tudo para que então eu pudesse começar a florescer. Então eu creio que é isso, que Deus ele tem esse propósito com a nossa vida e que quando nós nos colocamos para cumprir com o chamado, Ele certamente nos fará florescer e dar muito fruto. Uau, amém. Que lindo. Uau, sensacional. E é bem isso que você falou. Quando você se santifica, é aparente. Então, as pessoas, elas veem Jesus em você porque você já morreu pra você mesmo. Então, a sua carne ficou ali e Jesus passa a habitar e então a luz de Cristo brilha e você faz a diferença. E a gente também tem aqui o André, e eu tava conversando com ele, e foi exatamente isso que ele viveu na sua vida profissional e também em questão dos talentos, né, Dé, que a gente tava conversando. Então, Dé, conta um pouco como que foi, na verdade, esse processo de você santificar a sua vida profissional, que é uma área tão importante, né, que, nossa, nossa vida adulta, você pensa nisso, meu Deus, isso dá pra... Que eu vou ser quando crescer. Então, você santificou a sua vida profissional, conta um pouco como foi esse processo. Boa. Foi, na verdade, assim, de algo que eu tinha, né, na juventude, que era um desejo muito grande, assim, pela música, né? Então eu sempre fui muito chegado à música, minha família, tudo mais. E eu decidi, num determinado momento ali, depois do meu colégio, né, fazer um curso de produção musical. Mas era assim, né, produção musical completamente do mundo, nada a ver aí com os passos de Deus, né, com a dedicação, com a adoração a Deus, do que realmente é a música, né? E na verdade, assim, a partir do momento que eu entrei na igreja, eu comecei a compreender esses pontos, né? E aí Deus foi falando comigo ali, né, dos pontos que eu deveria entregar, das áreas que eu deveria entregar, e essa era uma das áreas que era a área da música. Para mim, na época, né, foi um pouco difícil, mas eu escutei a voz de Deus e eu, abri mão disso, né? Foram alguns passos que eu fui dando, que eu fui deixando, né, essa música, e
num determinado momento ali, eu me desliguei completamente da música. Então eu nem estudava mais música. E eu tive, inclusive, uma experiência muito especial nesse momento, assim, num determinado momento, né, aqui da igreja, que eu fiz um curso aqui de música, né, dentro aqui da igreja, de adoração, esqueci o nome do curso. Porta da Music School. E eu, tive uma experiência ali muito grandiosa, assim, porque eu lembro que eu tinha uma banda, né, e a gente produzia músicas ali autorais. E o nosso desejo ali era que a gente fizesse sucesso, tudo mais, blá, 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 né? E aí, quando eu entrei nessa escola, né, que eu já tinha largado tudo mais, eu lembrei de algumas criações que eu fazia, assim, de solo, de guitarra, tudo mais, né? E fui lá animadão, tocar o solo, não, esse meio inocente, sabe? Mas eu tava ali na escola de adoração e eu já tinha compreendido, aquilo tava no meu coração, que eu não deveria nem mais tocar nada, entendeu? Mais nenhuma nota musical. E naquele dia, a partir do momento que eu comecei a tocar aquilo, eu me senti muito mal. E eu percebi isso porque eu tive no final do dia ali uma reunião de célula, né, ali de líderes. E eu, naquele momento, eu falei, puxa, eu tô mal por isso. Eu tô mal porque eu tô aqui lembrando de algo que eu não devo lembrar, né? E que eu havia me santificado, havia me separado. E aí, mais uma vez, a gente falei, bom, deixa de lado qualquer coisa que envolva esses pontos, né? Mesmo que seja algo autoral meu, enfim, não importa. E aí, nesse momento, né, eu com certeza ali larguei tudo. E desde então, né, desde os passos que eu fui dando aqui na igreja e tudo mais, dizimando, né, Deus foi abrindo oportunidades na minha área profissional, abrindo portas, me abençoando. Eu, inclusive, desde o ano que eu me converti, né, todos os anos eu tive uma promoção salarial, uma promoção de emprego. Foi uma bênção para mim, né? Graças a Deus. E hoje, né, posso estar aqui no louvor, adorando a Deus, né, dedicando o meu dom a Deus, né, de todo o meu coração, para que possa agradar a Deus. Então eu compreendi completamente. Essa foi uma área que Deus foi maravilhoso. Que lindo! E é perfeito como Deus faz as coisas, porque você ali se santificou, entregou tudo, entregou o seu talento, literalmente, o que você amava fazer. E olha como Deus é maravilhoso, porque hoje você tem a oportunidade de fazer isso em adoração ao Senhor, entregando os frutos do seu coração, entregando todo o seu louvor a Ele. Então, Deus é perfeito em todas as coisas, e é isso. A santificação, ela é essa porta também para viver o plano que é bom, agradável e perfeito, para viver todas as bênçãos. Então, que hoje você possa tomar essa decisão de se santificar ao Senhor. E eu sei que as portas dos céus abrirão na sua vida e você viverá bênçãos sem medida. Então, gente, muito obrigada aí, foi muito especial. Obrigada por este tempo, obrigada por compartilharem. E é isso aí, falou! Beijos.